Ok, vamos ao estudo da lição número 11, a lição que fala sobre administrando assim em tempos difíceis, ou ainda podemos dizer segurança no meio do caos. Quando olhamos para a vida e o mundo como está, geralmente nós nos sentimos impotentes diante de tudo que acontece. Por isso que um escritor cristão disse o seguinte: Cristo não deseja pessoas que se contentem com o possível, mas Cristo quer aqueles que agarram o impossível e ainda tenham conquista no meio do caos. Já pensou o que é isso? É ter muita fé. Agarrar-se às oportunidades que existem no meio do caos e ainda fazer disso um sucesso. Logicamente, não é pelo esforço pessoal, é pelo poder de Deus. Na semana vamos ver isso. Alguns exemplos de pessoas que se apegaram a Deus no meio das dificuldades, das angústias e acabaram assim tendo uma solução muito espetacular. O verso da semana está no livro de Salmo 50, verso 14 e verso 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Senhor os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Muito interessante esse verso, falando que nós podemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor, louvar a Deus, não esquecer dele, e ele vai nos livrar no tempo de angústia, administrar no meio do caos. Olhe hoje para a situação em redor. De repente as pessoas têm medo de uma terceira guerra mundial. A Rússia está invadindo a Ucrânia de forma acelerada. E os países do Ocidente estão preocupados com isso, querem mandar armas. De repente, uma terceira guerra pode explodir. No meio do caos, as pessoas estão tentando sobreviver. Seja na guerra, seja aqui nos países do Ocidente, ou mesmo na Ásia, na Europa e assim por diante. O abastecimento de gás natural, por exemplo, que aquece as casas, está sendo cortado aos poucos. E as pessoas estão preocupadas, os que estão vivendo na Europa. Tudo reflexo da guerra. No meio disso tem a violência. No meio disso nós temos a insegurança moral. No meio disso nós temos a insegurança social. Então, parece que nós ficamos prisioneiros de algumas situações. Como seres humanos, nós temos o instinto de sobrevivência. E nós queremos sempre puxar aquilo que é assim, natural para a nossa sobrevivência. Nós trabalhamos, nós queremos alimento para a nossa família, queremos abrigo, queremos dinheiro para pagar as contas, queremos nos proteger daquilo que se chama violência. Por isso, nós assim, fazemos uma vida pessoal e muitas vezes a parte do que Deus pode nos ajudar. Muitas pessoas fazem da sua conta bancária o seu arrimo, o seu porto seguro, mas nem sempre isso pode assim ajudar a pessoa. Nós vemos aí grandes homens ricos, de um dia para a noite, estão presos, com seus bens confiscados, e tudo aquilo que eles tinham está hoje preso e nas malhas da justiça, e eles estão sobrevivendo de favores dentro de uma cela. Então, a vida ela é muito assim cruel. Ela não nos dá assim geralmente o que nós queremos. Sempre nós colhemos aquilo que plantamos. Por isso, nós temos que olhar para aquilo que Jesus abordou no Sermão da Montanha. Quando ele viu as pessoas preocupadas com o ganha-pão, com a sobrevivência, Jesus disse: vocês estão ansiosos e inquietos. Vocês devem entregar isso nas mãos de Deus. E ele chegou a dizer: os gentios fazem do jeito que vocês estão fazendo. Por que não confiar em Deus? E ele usou a famosa frase de Mateus 6, verso 32. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. Logicamente que muitas vezes nós não cremos nessa verdade. Nós queremos primeiro conquistar, depois a gente crê. A maioria das pessoas fazem assim: deixa eu conquistar primeiro, quando tiver a minha despensa cheia, quando tiver o dinheiro no banco, quando tiver o cartão de crédito pago, quando tiver o carro liberado, tudo bem, aí eu creio que Deus pode acrescentar aquilo que está faltando. Então as pessoas correm pelo básico, lutam, se estrangulam pelo básico. E depois, se Deus quiser complementar, aí então se aceita de bom grado. Jesus está dizendo ao contrário. Deus diz: olha, ponham toda a confiança em Deus. Deixe que Deus administre as coisas para vocês. Não é fácil. Isso significa ter muita fé naquilo que Deus prometeu. Por isso, e confiar em Deus é algo que tem que estar vinculado à fé e ao conhecimento e à comunhão que se tem com Deus. Você não confia numa pessoa que você não conhece. Você deixaria o seu bebê, o seu filho, com um estranho na esquina? Segura meu filho aqui enquanto eu vou no banco depressa pagar uma conta.
Você nunca viu a pessoa, de forma alguma, você faria isso, só se estivesse doido do juízo. Porque você não conhece a pessoa, não confia. Conhecendo já é difícil confiar, imagine não conhecendo. Então Deus está dizendo, se vocês me conhecerem, podem ter fé que eu cuide de vocês. Anatole France foi um dos escritores mais bem pagos da França, um homem que ficou riquíssimo. Ele, assim, publicou vários livros, foi muito bem aceito. E em poucos meses, Anatole estava milionário. Chegou a vender cerca de 1 milhão de um dos livros dele em apenas 2 dias. Uma coisa impressionante. Ficou rico mesmo. E um repórter perguntou para ele, senhor Anatole, me diga uma coisa, como é viver, como o senhor vive, a glória que o senhor obteve, como é viver do jeito que o senhor vive? O senhor é feliz? Ele disse, para dizer a verdade, eu nunca fui feliz nem um ano, nunca fui feliz um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto. Eu nunca fui feliz. Eu corri tanto atrás do dinheiro e da fama que hoje nada me satisfaz. Eu conquistei tudo. Sabe por quê? Porque eu deixei passar os momentos mais importantes da minha vida. Eu não brinquei com meu filho. Eu não ensinei meu filho a andar de bicicleta. Eu não nadei com ele na piscininha de casa. Eu não fui com ele para um campo. Eu não joguei bola com ele. Eu não dei atenção para minha esposa. Eu não vi minha filha se formar. Eu não vi meu filho comprar o primeiro carro. Sabe por quê? Porque eu estava assim, envolvido no trabalho. Eu queria ficar rico de qualquer maneira. E hoje, depois que conquistei tudo, percebi que eu perdi a melhor parte da minha vida. Eu não sou uma pessoa feliz. O repórter baixou a cabeça e pensou, realmente, esse homem, ele nunca teve Deus no coração, porque se ele tivesse Deus, ele teria encontrado a felicidade em Deus. Mesmo aqueles que hoje servem a Deus, nem sempre são totalmente felizes. Sabe por quê? Porque não se amparam totalmente em Deus. A gente está dentro da igreja, mas muitas vezes nosso pensamento está lá no trabalho, naquele telhado que a pessoa tem que arrumar, está no carro que está quebrado e que o câmbio não está funcionando. A pessoa está preocupada com o trabalho que deixou lá na bancada, na fábrica onde trabalha. A pessoa está preocupada com o cliente que vai voltar na loja para fazer uma reclamação. Tem pessoas que pegaram dinheiro do caixa e precisam repor na semana e ainda não sabem como fazer isso. Estão dentro da igreja, estão preocupadas com as coisas naturais, as coisas seculares. Por isso, há muita gente que estão no piloto automático louvando a Deus. Ou seja, anuncia-se o hino, a pessoa está vendo o telão passar a letra, está cantando, mas não está nem aí com aquilo que está sendo cantado. O pastor prega, a pessoa lê a Bíblia, mas o pensamento está longe. Por quê? Porque não aprendeu a confiar plenamente em Deus. As lutas da vida tiram o nosso foco da pessoa de Deus para a nossa vida pessoal. Se por um lado o sucesso, a fama, a riqueza causam preocupação, por outro lado, uma vida simples, mas que a pessoa tem que pagar a conta, tem que cuidar de filho, tem que ajustar relacionamento que não está bom, tem que cuidar do emprego e de outras necessidades, tornam a pessoa assim preocupada da mesma forma. A fama, a riqueza preocupa, e também uma vida simples também causa preocupação. Ellen White escreveu num livro sobre Conselho sobre Mordomia, na página 16, ela escreveu o seguinte: em nossa vida diária ocorrem problemas inquietantes que nós não podemos solucionar. Existem aqueles que desejam ajustar toda dificuldade, resolver toda questão de maneira impetuosa. Devemos ter paciência para atendermos os problemas da vida e seus cuidados, como mostrou o Senhor Jesus. Jesus deu a fórmula assim, tranquila: não fique inquieto. Tem que resolver um problema, não fica apavorado. Pede orientação a Deus. E o Senhor Deus vai ajudar você a dar uma solução ao problema. O apoio do Senhor Deus em tempos difíceis é ainda a melhor saída, baseado nos princípios bíblicos. Descobriu-se no Oceano Pacífico uma embarcação que estava assim, navegando à deriva. A deriva sem direção nenhuma. E então o navio que abordou, o navio alemão, segurou aquele navio, jogou ali uma corda, prendeu. O comandante subiu no navio que estava andando à deriva, navegando à deriva, e ficou impressionado. Havia várias pessoas mortas e tinha um marinheiro morto com a mão no leme, a mão dele havia caído e aquele navio estava indo ao sabor das ondas. Um navio com um morto ao leme está em perigo constante de bater em alguma rocha e naufragar. Agora imagine uma vida que não tem ninguém ao leme. Se não tiver Deus no leme da vida de uma pessoa, a pessoa pode naufragar e está correndo sério risco na vida dele. Essa semana vamos estudar isso, como administrar no meio do caos. Deus vai nos ajudar
a entender isso. E quem sabe, você que está estudando pode ter uma situação que se enquadre dentro daquilo que a lição da semana vai abordar. Deus abençoe. Possamos obedecer o que Deus nos dá como mensagem. Muitas vezes, uma lição da escola sabatina nos dá uma visão sobre um problema que nós estamos tendo. Não estávamos tendo nenhuma solução. E Deus mostra a solução para você. Não é possível. Isso estava na minha frente e eu não vi. A inspiração leva até você uma solução baseada assim nos conceitos bíblicos. Vamos então estudar isso essa semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, sábado à tarde. O Senhor já nos deu uma primeira orientação. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Amém.